Salve galera, está no ar mais um Texto e Contexto, hoje Revolução Francesa. Tá legal, mas o que é a Revolução Francesa? A Revolução Francesa é um processo revolucionário que começa ainda lá do outro lado, no Canal da Mancha, com as revoluções burguesas da Inglaterra. Por que Inglaterra? Porque foi lá onde tudo começou em matéria de revolução industrial, a partir de 2700, com a descoberta da máquina a vapor e tudo aquilo que a gente já estudou há umas aulas atrás. Então, lá na Inglaterra, foi o primeiro lugar no mundo onde a burguesia tirou a nobreza do poder, tirou o rei do poder e instalou uma república, mostrando que o caminho podia ser seguido. O que aconteceu então? A independência dos Estados Unidos, a Revolução Francesa, a independência das Américas, tudo isso foi acontecendo, uma atrás da outra, bombado e, digamos assim, até com combustível do processo filosófico iluminista, que era o quê? De acordar, de despertar, nós também podemos, nós também conseguimos. A ideia era essa. Vamos ver o quadro da França então, já que esse é o tema da nossa aula de hoje. A França, do final dos 1700, ela estava vivendo uma miséria absurda. 22 milhões de habitantes, com 20 milhões de habitantes vivendo abaixo da linha da pobreza. Só aí você já vê o quadro que é de descontentamento que o país já passava. Soma isso, lá por volta dos 1770, uma fome avassaladora. Soma isso, a perda do rei, do controle das receitas, das finanças, do que ele gastava, do que ele recebia, muitas guerras, principalmente contra a Inglaterra, pela supremacia de qual dos dois seria o país tchan da Europa. Então, quer dizer, isso tudo foi levando a França a uma bancarrota, a uma inflação muito grande e a um estado de falência. Daí o rei precisou convocar toda a sociedade para rediscutir a arrecadação de impostos. Meus queridos, a partir do momento que o rei faz isso, ele já está dizendo que ele não é mais absolutista. Quando ele convoca os estados gerais e chama os 3 estados que formavam a França, o primeiro estado, o clero, o segundo estado, a nobreza e o terceiro estado, a burguesia, ele já está dizendo assim, olha, eu não tenho mais como governar, estou passando para vocês. Resultado disso, uma Assembleia Geral. Só que tinha um problema, os 3 estados, eles eram feitos da seguinte maneira: se o primeiro estado votasse junto com o segundo estado, o terceiro estado perdia, não ganhava nada, por mais que ele fosse maior. Como o rei dessa vez estava precisando muito do apoio, o que aconteceu? Os delegados burgueses do terceiro estado passaram por cima dessa nova regra, colocando a nova regra que seria voto individual. Daí se autoproclamarem e Assembleia Constituinte, e isso aconteceu em 1789. Bom, com essa autoproclamação da Assembleia Constituinte, vários fatos ocorreram. O grande medo, os servos acharam que isso trazia libertação contra os nobres, saíram matando vários nobres, que foi uma situação muito difícil. A queda da Bastilha, essa foi legal, porque mostra que o rei já não mandava mais mesmo, e a Bastilha, que era, digamos assim, um símbolo do rei, foi colocada abaixo, e a partir do momento que ela é colocada abaixo também o poder do rei. A Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, tudo isso foram ganhos para a sociedade daquela época, assim, geniais. Até porque a França, como eu já disse para vocês, era separada em estados estamentais, primeiro, segundo e terceiro, com algumas subdivisões. Por exemplo, o primeiro estado, que era o clero, ele era dividido em alto clero, que fazia parte do primeiro estado, e o baixo clero, que fazia parte do terceiro estado. A burguesia também, em baixa burguesia, que fazia parte do terceiro estado, e a alta burguesia, que queria fazer parte do segundo estado, que é a nobreza, que é também conhecida como nobreza de toga, porque esses caras tinham dinheiro e compravam títulos de nobres com o rei. Olha a confusão que era para você poder sair daquele estado de estar na base da pirâmide. Bom, pois bem, nessa época então, nós vamos começar a ter a monarquia constitucional, que estava na mão dos girondinos. Os girondinos eram um grupo político que defendia a alta burguesia e os interesses da alta burguesia. E eles ficavam sentados sempre à direita do rei. À esquerda do rei ficavam os jacobinos, que eram da baixa burguesia e defendiam os direitos da baixa burguesia.
e ficavam sentados à esquerda do rei. Daí até hoje tem aquela noção de político de direita e político de esquerda. De direita é aquele político que vai defender o interesse da classe dominante, dos poderosos, daqueles que têm grana. De esquerda é o político que vai defender os direitos da baixa burguesia, da classe que é dominada, daqueles que não têm grana. E no meio ficava a galera da planície. Esses aí, oportunistas. Uma hora eles iam para um lado, uma hora eles iam por outro, que também eram formados pela burguesia. Pois bem, esses caras na França, eles começaram um governo, os girondinos, que durou até 1791, quando o rei tentou fugir e criar uma coligação na Áustria, já que ele era casado com a filha da rainha da Áustria, para tentar retomar o trono francês. Foi julgado, condenado e guilhotinado. É nessa hora que os jacobinos assumem o poder. E nesse período é conhecido como o período do terror. Os jacobinos, eles formam uma guarda nacional com ordem para matar todo e aquele que fosse oposição ao regime da Revolução. Resultado, cerca de 40 mil pessoas foram guilhotinadas em menos de 3 anos de governo jacobino. Chegaram no poder, mas não sabiam o que fazer com ele. Tiveram, assim, ganhos maravilhosos, como, por exemplo, educação pública, voto universal, vários ganhos, mas que foram apagados pela onda de terror que reinou durante esse período. Esse medo de perder o poder foi tão grande que eles começaram a matar uns aos outros, e o resultado foi que até eles, os líderes da Revolução, como Robespierre, como Danton, foram guilhotinados e Marat assassinado. Resultado disso, em 1795, assumem novamente o poder os girondinos, e trazendo toda uma questão burocrática, corrupta, voltando, tirando os ganhos que o terceiro estado tinha tido, como por exemplo o fim da servidão, várias coisas que tinham acontecido durante a Revolução Jacobina, que fez com que diminuísse um pouco as diferenças entre as classes sociais, foram começando a ser resgatadas pelos girondinos. Bom, mas nessa época acontecia também a ascensão de Napoleão. Napoleão ele se destaca no cerco de Toulon, quando os austríacos tentam invadir a França. E a partir dali, em 1795-96, ele recebe a patente de general, com apenas 24 anos. Ele, inclusive, só para vocês terem uma ideia, nenhum até hoje conseguiu barrar Napoleão em matéria de ser o general mais novo da história. A partir daí, Napoleão constrói uma carreira absurda, de tão bacana que é. Ele vai vencendo uma atrás da outra as batalhas, vai ganhando, vai reafirmando, ou melhor, reconstruindo a autoestima francesa e ficando cada vez mais popular na França. Em 1799, então, Napoleão toma o poder, dando início ao consulado. De 1799 até 1804, Napoleão faz outras reformas na França. Banco público, escola pública de qualidade, Código Civil, que vai ficar, o Código Penal dele vai de 1804 até 1994, quando é reformulado, daí vocês veem como é que o negócio foi bem feito. Estradas, indústrias, ferrovias. Napoleão simplesmente coloca a França no mundo moderno daquela época com a maior rivalidade possível com a Inglaterra. Bom, a partir de 1805, então, Napoleão começa a fazer guerras, porque aí ele já tinha se tornado imperador. É engraçado que a gente não pode desassociar Napoleão da Revolução. Napoleão não existiria se não fosse a Revolução Francesa. Tá? A gente não pode nunca esquecer disso. Apesar da Revolução Francesa ter lutado contra um antigo regime, ter tirado os nobres do poder e depois ter criado uma própria nobreza, querendo ou não querendo, Napoleão chegou ao poder pelo povo. Então foi uma mudança radical em todo o contexto dos paradigmas filosóficos absolutistas daquela época. Agora a gente estava vendo nascer um novo império, um império baseado no povo, como Napoleão dizia. O ruim é que ele foi perdendo a cabeça, aquela coisa alucinante de querer ser o maior, de tentar conquistar tudo. Resultado, ele começa a perder. Uma das batalhas mais célebres foi a Batalha de Trafalgar, quando ele tenta invadir a Inglaterra e não consegue, ele perde para o Almirante Nelson. Mas ele vence em Austerlitz, a coligação formada pela Inglaterra, Prússia e Áustria. E a França vai brigando contra eles, vai ganhando daqui, vai ganhando de lá.
toma a Espanha, toma Portugal, empurra a família real para o Brasil, digamos assim, abre o processo de independência do Brasil, na hora que ele faz isso, quando ele empurra a família real aqui para o Brasil, abre o processo de independência também das Américas Espanholas, quando ele invade a Espanha. Napoleão, para o contexto da história da América atual, ele é super importante. Eu posso dizer para vocês com toda clareza que com as guerras de Napoleão na Europa, os colonos aqui, tanto na América Portuguesa quanto na América Espanhola, tiveram tempo de se organizar e de começar a lutar para se tornarem independentes, aproveitando a onda iluminista que chegava igual uma tsunami em toda a região da Europa e agora da América também. Em 1812, Napoleão perde as lutas para a Rússia, perde para a Inglaterra, é colocado na ilha de Santa Helena, na ilha de Santa Bárbara, foge, tenta fazer um governo de 100 dias, uma coisa mas acaba na ilha de Santa Helena, onde ele morre. Só por curiosidade, há uns tempos atrás fizeram uma exumação do cadáver de Napoleão e descobriram que ele tinha um alto grau de arsênico no corpo, medindo pelo cabelo. Isso quer dizer que a probabilidade dele ter sido envenenado aos poucos é muito grande, pois o arsênico ele não aparece e quando você vai fazendo, vai ministrando ele aos pouquinhos. Lá na ilha, sozinho, no exílio, ele pode ter sido morto dessa maneira. Tem várias histórias a respeito de Napoleão. O túmulo dele, vocês podem ver aí atrás, é visitado até hoje. Ele é adorado por todas as coisas que ele fez como francês, como imperador, como guerreiro e tal. Mas, poxa, ele levou a França realmente a um outro patamar. Pena que as guerras ofuscaram um pouco essa história dele. Mas quando você começa a analisar a história de Napoleão, esquecendo todas as guerras que ele provocou e tudo que ele provocou em matéria de matança, você vai ver que ele foi um grande líder. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Estudem, não deixem de ler os livros. Aproveitem, vejam o filme Os Miseráveis, de Victor Hugo, que fala muito desse período. Leiam o livro, assistam o filme. Tem 4 produções, se eu não me engano. Uma de 1936, uma de 1998, que é a mais legal, uma de 2000 e uma outra de 2010. Assistam. Façam as suas pesquisas a respeito do período e se preparem. Nossa prova está chegando e o vestibular também. É nóis, fique com Deus, axé e dendê, fui!